Oi, turma, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso PET 5, semana 1 do nosso PET 5. Essa apostila 5, ela vai falar sobre botânica, sobre os 4 grupos vegetais que nós mencionamos um pouquinho na última semana do PET 4. Lá nós falamos um pouquinho sobre as características gerais, agora nós vamos detalhar um pouquinho sobre esses 4 grupos vegetais. Claro que vai ser bem basiquinho, tá bom? Então, o primeiro grupo vegetal vai ser o grupo das briófitas, que são as plantas menores, né? As plantas mais simples. No grupo das briófitas, nós temos como exemplo o musgo, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, que é o nosso principal exemplo. E temos a planta chamada de hepática. A hepática recebeu esse nome porque dizem que lembra o formato de um fígado, né? Não parece muito não, mas dizem que lembra. Então, dentro de briófitas, nós temos musgo e hepática. São plantas de pequeno porte. Quando eu falo que são plantas de pequeno porte, são desse tamanhozinho aqui. Então, se você pega uma samambaia perto de um musgo, a samambaia tem grande porte. O musgo é muito pequenininho. Como elas têm pequeno porte, são plantas avasculares. Avasculares significa ave vem de não, vasculares, vasocondutor. São plantas que não têm vasos condutores para transportar seiva. Nós temos 2 tipos de seiva, a seiva bruta, água e sais minerais, e a seiva elaborada, que é o açúcar, o alimento produzido pela planta. No caso das briófitas, como são plantas de pequeno porte, o transporte é feito de célula para célula, porque o transporte de célula para célula é um transporte lento. Só que como ela é uma planta pequenininha, absorveu ali embaixo, rapidinho vai chegar na ponta, porque é uma planta pequena. Se fosse uma planta de grande porte, aí não teria como o transporte ser de célula para célula, porque é um transporte lento, como eu disse, e até chegar na ponta da planta, aí ia demorar para acontecer. Então, as briófitas não têm vasos condutores e o transporte acontece de célula para célula. O ambiente onde essas plantas vivem é um ambiente úmido. Elas têm que ficar no ambiente úmido porque elas precisam de água para fecundação. Eu posso falar que elas precisam de água para reprodução ou precisam de água para fecundação. Quem vai transportar o gameta masculino da planta masculina para a planta feminina são as gotinhas de água. Por isso elas precisam ficar no ambiente onde tem água. Uma outra coisa, essa característica das plantas de serem avasculares limitou o crescimento da planta, porque como elas não têm esses vasos condutores para realizar o transporte de seiva, elas não crescem muito, por isso que são plantas de pequeno porte. Esse é um fator limitante para o crescimento dela, porque como o transporte é de célula para célula, como eu acabei de dizer para vocês, se fosse uma planta de grande porte, a raiz absorveu água até chegar lá em cima na folha para acontecer a fotossíntese ia demorar muito. Então, a planta ia acabar morrendo, né? Então, esse fator, ser destituída, não ter vaso condutor, acabou limitando o crescimento dessas plantas. Aqui eu tenho a estrutura básica de um musgo. O musgo, ele não tem raiz, caule e folhas verdadeiros, é tudo falso, são estruturas simples, por isso que nós falamos que é uma falsa raiz chamada rizoide, falso caule chamado cauloide e uma falsa folha chamada de filóide. Essas 3 partes aqui vão formar o gametófito da planta. Como o nome já diz, o gametófito ele vai produzir os gametas da planta. Essa parte de baixo, ela tem clorofila, ela vai realizar a fotossíntese, então é uma parte independente, ela é autótrofa, produz seu próprio alimento. Essa parte de cima, ó, esse cabinho é chamado de haste, e aqui na ponta nós temos a cápsula, que é onde vão ser produzidos depois os esporos, que também são células de reprodução. A haste e a cápsula vão fazer parte do esporófito. Nesse caso, o esporófito ele não tem clorofila, ele não realiza fotossíntese. Quem vai fornecer alimento para ele é o gametófito. Então, ele é dependente do gametófito, porque ele não tem clorofila para realizar a fotossíntese e produzir o alimento dele. O esporófito, ele só vai se formar na planta quando acontece a reprodução.
Então, o esporófito vai ser a fase passageira, a fase que só aparece no momento da reprodução. A fase duradoura, que sempre vai estar presente quando você olha uma calçada, onde tem umidade, tá aquele tapete verdinho de musgo, parece, não é o lodo que escorrega. O musgo, ele parece um veludinho, ele é fofinho. Você vê aquele tanto de verdinho lá, você está vendo o gametófito, que é a fase duradoura. Então, o gametófito é a fase duradoura, a fase permanente. E o esporófito é a fase transitória, a fase passageira. Só aparece quando está acontecendo a reprodução. Aqui, olha, no ciclo de reprodução. Eu vou falar, claro, de uma maneira mais resumida aqui, que é o que nós vamos precisar para os exercícios, né? Senão, o vídeo fica muito extenso. Nós temos os gametófitos. Gametófito masculino, gametófito feminino. O gametófito masculino. Aqui na pontinha do gametófito masculino, existe uma vesícula, uma pequena bolsinha, que é chamada de anterídeo. O anterídeo é responsável, ó, essa parte aqui em cima do gametófito masculino. Esse anterídeo, ele vai ser responsável pela produção do gameta masculino. O gameta masculino vai ser chamado de anterozoide. O anterozoide lembra o formato de um espermatozoide. Ele tem flagelo aqui, ó, é um flagelo, ele é biflagelado aqui, ó, ele tem um flagelo, assim como o espermatozoide tem, para ele conseguir se deslocar, para ele nadar na gotinha de água e chegar no gameta feminino. No gametófito feminino é a planta feminina. Aqui em cima tem uma vesícula também, uma bolsinha, chamada de arquegônio. O arquegônio vai produzir o gameta feminino. O gameta feminino da planta, ele é chamado de oosfera. É dessa forma mesmo que escreve, com 2 Os aqui. Então, ó, o anterídeo, eu posso falar que é o gametângio masculino. Gametângio não é o gameta. Gametângio é quem produz o gameta masculino. Arquegônio é o gametângio feminino. Também não é o gameta feminino. Gametângio é quem produz o gameta feminino. Então, ó, aqui eu tenho os gametófitos. Gametófitos são os musgos, né? A fase duradoura. O gametófito masculino tem o anterídeo na ponta, que vai produzir o gameta masculino anterozoide. O gametófito feminino tem o arquegônio aqui na ponta, que vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. As gotinhas de água vão levar o gameta masculino até o gametófito feminino. Então, ele vem para o gametófito feminino e vai se encontrar com a oosfera. Quando ele chegar no gametófito feminino, acontece a fecundação, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Aconteceu a fecundação, vai ser formado o embrião. Olha, percebam que o embrião está sendo formado no gametófito feminino. Esse embrião vai começar a acontecer a mitose aqui, uma célula, 2, 4, vai multiplicando as células. E vai crescer o esporófito. Então, o esporófito, ele só cresce no gametófito feminino, porque a fecundação é no gametófito feminino. A oosfera não vai em direção ao gametófito masculino, é sempre o gameta masculino que vai em direção ao gameta feminino, porque esse tem o flagelo, lá ele é biflagelado para se deslocar na gotinha de água e chegar na planta feminina. A oosfera é imóvel, ela fica ali só no gametófito feminino. Então, no gametófito feminino vai formar o esporófito. Esse esporófito, aqui na cápsula vai acontecer meiose para a formação de esporos, que são células de reprodução. Como a meiose acontece para a formação de esporos, nós vamos falar que é uma meiose espórica. A meiose que acontece na planta é sempre meiose espórica. Vai formar esporos. Os esporos vão cair no ambiente e cada esporo se desenvolve formando um protonema. São esses riscos aqui, ó. Em cima desse protonema vão brotar aqui, vão começar a crescer os novos gametófitos para reiniciar o ciclo. Então, esse é o ciclo básico
de uma briófita, tá bom? Nós não vamos detalhar mais para não confundir, é claro. Só uma coisinha, deixa eu colocar aqui. Quando eu falo de gametófito, como o gametófito é o que dá origem ao gameta, o gametófito ele é sempre haploide. Haploide, lembrando que tem um cromossomo de cada tipo no núcleo, não forma parzinho. Então, ó, gametófito masculino é haploide, gametófito feminino é haploide. O anterídeo formado por células haploide, o anterozoide células haploide. Tudo que faz parte do gametófito é haploide. O arquegônio, células haploide, a oosfera, células haploide. Quando acontecer a fecundação, vai juntar N do anterozoide com N da oosfera. N mais N vai formar o embrião, que é 2Ns. Esse embrião vai crescer e vai formar o esporófito. Então, ó, esporófito é 2Ns, é diploide. Vai ter 2 cromossomos de cada tipo no núcleo, formando o parzinho, enquanto que o gametófito é N. Aqui, olha, na cápsula vai acontecer meiose, a meiose espórica. A meiose, ela é reducional, ela faz com que caia pela metade o número de cromossomos. Então, os esporos são haploides, reduziu pela metade o número de cromossomos. O esporo caiu, cresceu e formou o protonema, que é haploide, para brotar os novos gametófitos e reiniciar o ciclo. Esse tipo de reprodução, ele é chamado de alternância de gerações. Alternância de gerações porque a planta passa por uma fase haploide e uma fase diploide, ou uma fase sexuada, que tem a formação de gametas, e uma fase assexuada, que é essa fase do esporófito, que é onde não acontece a formação de gametas. Então vamos lá, ó. Questão número 1. As briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas. Essa característica é determinada principalmente pelo fato de que o que vai limitar o crescimento dela? Letra A. As briófitas não apresentam vasos condutores, nós acabamos de falar. Então, elas serem avasculares, elas não terem vasos condutores, limitam o crescimento, porque o transporte vai ser de célula para célula. Então, a letra A. Número 2. Na passagem evolutiva de plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo briófitas, uma dessas características é, então, uma característica da briófita. Letra A, aparecimento de clorofila dando início ao processo de fotossíntese. Plantas mais simples que as briófitas, que existiam na água, que provavelmente foram as primeiras plantas que surgiram, já tinham clorofila, porque para ter sido considerado planta, é justamente porque tinha clorofila e realizava fotossíntese, então essa está errada. Letra B, surgimento de tecidos de condução. Tecidos de condução são os vasos condutores. Briófita não tem vaso condutor, não tem tecido de condução. Letra C, formação de semente como modo mais eficiente de propagação. Se briófita não tem nem raiz, caule e folha verdadeiro, não tem semente, não tem flor, não tem fruto, são plantas simples, então não tem semente. Letra D, surgimento do rizóide, que assumiram as funções de absorção e fixação. O rizóide é vamos dizer que é uma raiz mais simples, né? A falsa raiz. A função do rizóide realmente é fixar a planta na terra, né? Fixou a planta ali na terra para que possa absorver água, fixação e absorção de água e sais minerais. Então, essa é a resposta. A letra E, eliminação da dependência da água para fecundação. Não eliminou essa dependência. Elas são dependentes da água, elas precisam da água para que aconteça a fecundação. São as gotinhas de água que levam o gameta masculino até o gameta feminino. Então, a resposta é a letra D. Número 3. As briófitas apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações e dependente de água. A figura abaixo representa uma das etapas do ciclo de vida de um musgo que se caracteriza por ser transitória e diploide. Transitória é a fase passageira, diploide.
Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa etapa do ciclo. Aí tem esse desenho aqui, então vai ser o esporófito. Ó. Passageira, só forma durante a reprodução, diploide, 2N, 2 cromossomos de cada tipo no núcleo. Então é o esporófito, letra A. Número 4, são características das briófitas. Fase gametofítica, que é o gametófito dominante, que é a fase duradoura. Esporófito dependente do gametófito. Acabei de falar que o esporófito não tem clorofila. Quem vai passar alimento para ele é o gametófito. Na realidade, o gametófito feminino, né? E fecundação dependente da água. Precisam da água para fecundação. Então, a resposta já é a letra A. Número 5. As briófitas são plantas que dependem da água para sua reprodução e apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, uma fase assexuada, uma fase sexuada, ou uma fase diploide, uma fase haploide. A respeito da reprodução das briófitas, marque a alternativa incorreta. Letra A. O anterozoide nada até a oosfera. Então, o anterozoide vai nadar até a oosfera, que se localiza no interior do arquegônio. A bolsinha que está aqui é o arquegônio. Essa está correta. Letra B. Os anterozoides são biflagelados. Tem 2 flagelos aqui que vão ajudar na locomoção. Tá certa também. Letra C. Os esporófitos são completamente independentes do gametófito? Não, eles não têm clorofila. Eles são completamente dependentes do gametófito. Então, esta é a incorreta. A letra D, só para finalizar, na cápsula do esporófito são produzidos os esporos, né, por meiose espórica, está correto, né? As briófitas também se reproduzem de maneira assexuada, que é as briófitas também se reproduzem de maneira assexuada. Além dessa alternância de gerações, você pode pegar uma briófita e fazer... É como se fosse uma mudinha, né? Pegar uma briófita de um lugar e levar para outro lugar. Ou então, eu posso considerar aqui, no ciclo alternância de gerações, esses esporos aqui. Está produzindo esporos. Esporos são células microscópicas que podem ser transportadas, não precisa ser uma ventania, pela corrente de ar, né? O vento leva esse esporo para um lugar, se ele cair onde tem umidade, ele vai desenvolver, formar o protonema, vão brotar os gametófitos aqui e começar o ciclo. Então, aqui é uma fase sexuada e aqui nós temos uma fase assexuada, né? Mas a resposta é a letra C. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essa matéria de botânica, ela é mesmo mais complicada, essa parte do ciclo de vida, mas que vocês tenham entendido a resolução dos exercícios, tá bom? Pelo menos um pouquinho. Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!